Ordem do dia. Discussão e votação única do projeto de resolução número 003/2018. Ficam aprovadas as contas do governo do município de Santo Antônio de Pádua, referente ao exercício de 2016, de responsabilidade do senhor Josias Quintal de Oliveira, conforme o parecer da Comissão de Finanças, na forma do artigo 156 e artigo 196, parágrafos 1, 2, 3 e 4 do Regimento Interno. Está em discussão. Não havendo... Presidente, para discutir. Senhor presidente, primeiramente, boa noite à mesa diretora, aos colegas vereadores, aos funcionários da prefeitura que estão presentes aqui hoje, os comissionados, os nomeados, secretários, subsecretários, a todos vocês, guerreiros, que fazem funcionar essa grandiosa máquina chamada prefeitura. É difícil emitir um voto com parecer bem fundamentado, tendo em vista o curto prazo que tive para analisar o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que opinou pela reprovação das contas do Executivo Municipal, e, posteriormente, o parecer da Comissão de Finanças dessa Casa de Lei, que opina pela aprovação das contas do Executivo. O prazo regimental é de 30 dias para todo o processo de análise por esta Casa. Levando em consideração que a Comissão de Finanças usou o prazo regimental de 13 dias após a notificação do Tribunal de Contas para emitir o parecer, prazo este que terminou no dia 19 de março, mesma data em que foi apresentado. Hoje, praticamente 48 horas após ter recebido o parecer da Comissão de Justiça, estamos aqui discutindo a matéria. O Tribunal de Contas teve seguramente mais de um ano para emitir tal opinião pela reprovação. Requereu documentos, analisou quadros financeiros, fez diligências, fez audiências, em que até ouviu a defesa. Teve a opinião do Ministério Público Especial, para enfim emitir seu parecer desfavorável à aprovação de conta. Agora fica a pergunta: qual ser humano teria a capacidade de cumprir essa tarefa? De estudar os dois pareceres, requerer as documentações necessárias, recebê-las. Nem tempo de recebê-lo não tivemos, porque logo assim que foi lido o parecer na segunda-feira, já foi marcado para hoje. Nós tínhamos mais 15 dias, 17 dias, para poder estar apreciando o parecer e talvez até fundamentar melhor o nosso voto e entender essa problemática da prestação de contas. Mas, infelizmente, nós não obtivemos esse prazo. Então, estamos aqui 48 horas depois de ter... Como é que a gente ia julgar um parecer do Tribunal de Contas sem analisar também o parecer emitido pela Comissão de Finanças dessa Casa de Lei? Recebê-las, analisar e formular seu voto em menos de 48 horas. É com certeza impossível. Temos que mudar com certeza esse trâmite e alterar esses prazos para emitir uma melhor análise. Está aqui o chefe de gabinete, que não me deixa mentir. No ano passado eu procurei o prefeito do gabinete dele, estava presente, e justamente para falar essa questão do prazo, da possível questão, da possível mudança da lei orgânica do regimento interno, para dilatar esse prazo. Não é isso, doutor? Está certo? Para poder uma melhor análise. Isso não foi feito, e isso, Bem, vamos lá. Com certeza, estamos ia alterar os prazos para permitir uma melhor análise. No dia de hoje, em que estamos votando as contas do exercício municipal do ano de 2016, é preciso, sim, levar em consideração as contas de 2013, 2014 e 2015, que aparecem em ambos os pareceres em observância à evolução da dívida do município. Pode-se notar claro descontrole com os gastos públicos, levando em consideração os números a seguir. 2013, a dívida do município era R$ 23.256.574,26. Em 2014, provavelmente promoveram algumas ações que diminuiu essa dívida para R$ 14.597.234,02. Em 2015, houve uma alta muito grande. Foi para R$ 36.686.803,04 em 2016. Em 2015, desculpa. Em 2016, essa dívida caiu para R$ 2.426.031,76. No último ano de 2016, é possível ver o esforço feito pelo Executivo
para diminuir a dívida de 36 milhões para 2,4 milhões. Neste caso, haveria de ser solicitado todos os empenhos, comprovantes de pagamentos ou cancelamentos de empenho e suas justificativas, né? Como conseguiu cair de 36 milhões para 2 milhões e 400? Algumas dívidas provavelmente foram pagas, mas eu não tenho como comprovar, nem fiscalizar, porque eu não tenho esse dado. Em 48 horas não deu para se pedir isso, né? Alguns empenhos podem ter sido cancelados, ou ouvi falar, porque li a defesa do procurador, que provavelmente foram alguns recursos oriundos do governo federal, de alguns convênios, que não foram executados e nem recebidos os recursos e que foram cancelados. Bem, o que chega ao resultado é que tem uma dívida de R$ 2.426.031,76. Como eu mesmo disse, é impossível emitir o parecer individual bem fundamentado, tem vendido esses vários fatores. O que fica claro para mim é que houve descumprimento do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Federal, número 101 de 2000, a Lei da Responsabilidade Fiscal, que prevê em seu parágrafo 1º: a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultado entre receita e despesas e obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesa com o pessoal da Seguridade Social e outros, dívidas consolidadas imobiliária, operação de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. O artigo 42 é vedado ao titular de poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesas que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. Então, eu emito meu voto aqui contrário ao parecer da Comissão de Justiça da Câmara. Meu voto é para acompanhar o Tribunal de Contas pela rejeição da prestação de contas do exercício de 2016. E o meu voto não é só técnico, não. Meu voto é político. Meu voto é político também, tá? E aqui a decisão claramente que é político, né? Eu posso justificar isso politicamente dizendo: meu voto não ao parecer da Comissão de Justiça é pelos professores que recebem menos que o salário mínimo e não recebem o piso nacional. Eu voto não ao parecer da comissão pelos funcionários públicos que acumulam uma enorme defasagem salarial e não tem o seu plano de carreira implantado. Foi prometido e não foi implantado. Voto não pelos funcionários que são contratados por RPA do hospital, que estão aqui forçados, mas tem 3 meses que não recebem. É por isso que eu voto não. Voto não pela população de Padre que clama por saúde. Voto não pelo aumento abusivo do IPTU. Esse é o meu voto, é não. Continue em discussão. Presidente. Boa noite, presidente João, demais vereadores, funcionários, imprensa, o povo aqui presente. Presidente, antes de eu entrar no mérito da questão, eu queria fazer um breve comentário do que a gente tem se visto, ouvido pela mídia nacional, essa questão da morte dessa vereadora. Silêncio, por favor. Então, o que se retrata nessa questão da morte da vereadora, dentro de tudo que se foi visto, o que me chamou a atenção foi a observação do partido, do PSOL, que diante de tantas coisas ditas nas redes sociais, através de WhatsApp, através de Facebook, que ultrapassa fronteiras, coisas que se fala lá em Brasília chega aqui no nosso município em tempo real.
E a direção do PSOL, presidente, entre os seus líderes, eles agora estão rastreando e vão processar todas essas pessoas irresponsáveis que estão defamando ou tentando defamar a imagem dessa vereadora sem conhecimento, sem uma decisão apurada, fatos apurados, mas que é julgado na mídia com tanta responsabilidade. Mas eu chamo a atenção para Santo Antônio de Pádua e faço uma observação até também com relação a essa prestação de contas. Tanta besteira que se colocaram a respeito e contra nós, vereadores. Tanta falta de responsabilidade, inclusive de pessoas que estão aqui hoje, que cabe também a mesma sanção que esses irresponsáveis pelo país afora estão tentando fazer com a imagem dessa vereadora, que eu saio em defesa dela. Ela está morta, ela não pode se defender. Mas vamos agora ao assunto em questão. Quando se cria o inquérito policial militar, o inquérito administrativo, geralmente se nomeiam 3 pessoas: o presidente, um membro e o relator. Qual é a função do relator? O relator, de fato, é aquela pessoa que é a mais importante dentro desse inquérito. O relator pega esse processo e enfia debaixo do braço, dorme com ele. Ele é aquela pessoa que tem que se inteirar de tudo. É ele que faz as perguntas, é ele que acompanha as diligências. Então, é de fato a pessoa que tem o processo na mão. O outro membro, ele vai dar o voto dele. E o presidente é aquele que presidencia esses inquéritos. Sobre as prestações de contas do prefeito Josias no exercício de 2013 e 2016, o relator vota favorável. O relator faz o seu parecer, detalhando o porquê disso tudo. E o relator fala o seguinte, meus senhores e minhas senhoras: em análise mais apurada, foi tese levantada em voto do eminente conselheiro relator do processo da prestação de contas, quando o mesmo apurou que, levando em consideração o passivo herdado da gestão anterior, de 2009 a 2012, uma herança maldita de R$ 9.248.937,72. O prefeito Josias já começou a sua gestão com uma herança maldita, uma dívida de 9 milhões. E de acordo, só um minutinho, por favor. E de acordo com o quadro anterior, da evolução dos resultados financeiros, restou demonstrando o comportamento do resultado financeiro durante todo o mandato de 2013-2016, no qual se observa que, o seu início, o resultado financeiro apresentava um débito de 9 milhões. E no final, gente, de 2016, o prefeito Josias deixou um déficit de 2 milhões. Só que o próprio relator constata o seguinte: diante dessa dívida de 9 milhões, a crise financeira do país e desse estado, onde todos os repasses foram diminuídos, se não tivesse essa dívida, se o estado, o país estivesse direitinho, foi constatado que a prefeitura ela teria um saldo positivo de R$ 3.796.894,87. Então, essa é a justificativa. Eu sigo o voto de quem botou esse processo debaixo dos braços, leu, releu e constatou e pediu
a voto parecer favorável, emitiu o voto parecer favorável das contas do prefeito Josias Quintal de Santo Antônio de Pádua. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Torinho. Alô. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador, povo presente. Isso aqui hoje não está sendo surpresa nenhuma para mim, porque em 2013 teve uma votação aqui das contas do Zé Renato de 2012. E eu não tenho arrependimento nenhum de ter votado a favor dele. E olha que era 9 milhões, hoje é 2 milhões, olha a diferença. Então... Torinho, o senhor consegue uma parte? Para poder aqui, já que tocaram um assunto de... Nós éramos vereadores aqui, fomos praticamente todos, né, nós eleitos junto com o Zé Renato, e tivemos aqui a possibilidade de votar as contas aqui da questão dos 9 milhões. Dos 9 milhões de dívida, 6 milhões o prefeito Josias, nós autorizamos ele financiar agora há poucos dias. Eram 3 milhões e pouco do INSS, que essa Casa de Lei não deixou o Zé Renato financiar no dezembro de 2012, quando ele saiu, não deixaram, a Câmara não deixou, foi articulado aqui para não deixar votar. Então, dos 9 milhões, 3 milhões do INSS, 3 milhões do FAP, né, do Fundo de Aposentadoria do Servidor Público, que a gente financiou, repito, agora, há poucos meses atrás, aqui eu votei, aprovei, ajudei a aprovar para poder financiar esse fundo. Dos 3 milhões que restaram, eu estou falando isso que a gente ganhou na Justiça, tá? O Zé Renato não quis divulgar, porque ele está meio desanimado com política, nós não quisemos divulgar não, mas quem quiser pode me procurar que eu mostro a sentença para vocês. Nós ganhamos na Justiça, dos 3 milhões, o Zé Renato tinha deixado 1.800.000 em caixa, tá? E vários cheques, tá? Quem trabalha na contabilidade da prefeitura aqui pode confirmar o que eu estou falando, se for imparcial. Vários cheques da empresa de ônibus, de vários contratos foram sustados, aonde foi que chegou ao montante dessa dívida. Deixamos 1.800.000 em caixa, claro, deixamos sim a folha de pagamento sem pagar, mas tinha recurso que era para ser recebido em dezembro de 2012, não foram recebidos em 2013, o que zeraria a nossa conta. O Zé Renato recebeu uma multa de R$40 mil por inércia. Sabe o que é isso? Porque não foi ele que correu atrás para prestar conta, não. Quem prestou conta do Zé Renato foi a atual gestão. Me desminta quem tiver capacidade. Você é pau mandado. Vereador, eu seja... Obrigado. Seja bem... Obrigado, já esclareci. Quero respeito dos colegas aí. Vereador, nem ia citar seu nome, mas como o senhor falou, o senhor estava presente aqui em 2013, votou junto comigo. E se está certo ou errado, eu não sei. Mas eu acho que foi mais errado porque ficou inelegível. Então, eu estou aqui para declarar o meu voto. Eu estou aqui para declarar o meu voto a favor do prefeito, das contas dele. Como eu votei lá atrás, que era 9 milhões, não vou deixar de votar de 2 milhões. É porque o prefeito abaixou 7 milhões de dívida e caiu para 2 milhões. Então, não tem porquê errar. Meu voto é sim. Continua a discussão. Vereador Eltinho. Boa noite, senhor presidente, colega vereadores, membros da mesa, assistentes nessa noite. Não estava no meus planos fazer uso da palavra aqui hoje, mas eu acho que é o momento da gente reparar um erro quando a gente comete, e eu não vou perder essa oportunidade não, porque eu posso ter a cara feia, eu posso ser brigão, mas quando eu erro, eu reconheço o meu erro e sou capaz de chegar perto da pessoa e pedir desculpa ou até mesmo pedir perdão. Eu tinha muita vontade de chegar perto do então prefeito Zé Renato e pedir perdão a ele, desculpa pelo papel que nós fizemos com ele nessa Casa de Lei. Quando a conta veio para aqui em 2013, eu era vereador de primeiro mandato, com pouca experiência, e teve aqui 11 votos contra a conta do prefeito José Renato. Inclusive, o vereador Jadir Júnior era vereador naquela época, e ele tentou que nós aprovássemos a conta dele, e nós ficamos preocupados com a opinião pública, e
acabamos reprovando a conta dele. O que acontece? Naquele ano, o Tribunal de Contas eram 7 conselheiros. Daqueles 7 conselheiros, 6 estão na cadeia. Agora vocês imaginem, 6 foram presos. E esses mesmos conselheiros aprovaram a conta do então governador, ex-governador Sérgio Cabral, e dos presidentes da Câmara, que também estão presos também. Como você vai baixar a cabeça e acompanhar logo um Tribunal de Contas do Estado? Não, você tem que ter cuidado. Como foi dito aqui, o Zé Renato deixou 9 milhões e pouco de dívida, o Josias está com 2 e pouco. A diferença é muito grande. Eu acho que nós cometemos uma grande injustiça com o então prefeito José Renato. Eu acho que isso nós não podíamos ter feito. E tiro o meu chapéu para o vereador Torinho, que o Torinho, na época, ele votou a favor das contas do prefeito. Não vou dizer o outro vereador, porque ele é amigo do prefeito, é sócio, tinha que votar mesmo a favor. Agora, o Torinho não tinha nada, o Torinho não precisava. E nós cometemos essa grande injustiça com o prefeito Zé Renato. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer o erro. Erramos todos nós, todos os 11 vereadores errou aqui nesta casa em reprovar. Eu voto pela aprovação da conta do Josias Quintal. Muito obrigado. Continua franqueando a palavra. Com a palavra o vereador Robinho. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, a população que hoje presente. É muito fácil e rápido relatar a situação que está acontecendo hoje, presidente. Eu vou num passado muito presente, onde o Tribunal de Contas ele fez o parecer em relação às contas do prefeito, e a prefeitura recorreu, estava em 13 milhões, a prefeitura recorreu e chegou a 2 milhões. Só diante disso, os senhores e senhoras já prestem atenção na falha do Tribunal de Contas. E eu fico feliz e parabenizo o relator da nossa Comissão de Finanças, o vereador Lu, por ter tido a felicidade de seguir o relator do Tribunal de Contas, que é um cara técnico, viu os erros e aprovou a conta do prefeito. E fico mais feliz ainda nas falas do meu colega vereador Paulinho, onde ele fala justamente que o prefeito Zé Renato, o ex-prefeito Zé Renato, recorreu, ganhou. Isso demonstra mais uma vez falha do Tribunal de Contas. Então não vamos aqui acompanhar um tribunal que vira e mexe vem falhando e falhando. Vejo o porquê, na época do vereador Paulinho, ter aprovado as contas do ex-prefeito Zé Renato, e vejo também, fico feliz nas falas dele, onde foi mais forte que o problema dele é político e não técnico. Então está aqui meu parecer a favor do prefeito Josias Quintal e o meu apoio. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Roberto Jubim. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e demais pessoas presentes aqui nesse plenário nessa noite. Sobre Tribunal de Contas, eu posso dizer para vocês que eu entendo e entendo muito do assunto, porque durante 16 anos eu trabalhei no projeto Esperança de Pádua e nós recebíamos subvenção da Prefeitura de Pádua, da Prefeitura de Aperibé, de Itaucara e de Cambuci. E todo mês eu fazia prestação de contas do dinheiro que eu recebia dessas prefeituras. E todo ano eu recebia uma carta onde eu tinha que justificar o que eu tinha feito com aquele dinheiro, ou então devolver aquele dinheiro para a prefeitura. E juntamente com o Antônio Manuel, que era secretário da prefeitura, muito competente, depois a Liliana, que também me ajudava a resolver essas questões. E o Eltim foi muito feliz na fala dele aqui, quando ele disse que essa casa cometeu uma injustiça com o José Renato, porque o José Renato ele se tornou inelegível
por 8 anos. Isso aqui, esse parecer, ele não é técnico, é um parecer político. O Zé Renato se tornou inelegível por 8 anos e está conseguindo provar na justiça de que ele estava certo e o Tribunal de Contas do Estado estava errado. E uma coisa que eu aprendi, que um homem inteligente, ele aprende com seus próprios erros, mas o homem sábio, ele aprende com o erro dos outros. Então, eu aprendi com o erro que essa casa cometeu, a não cometer a mesma injustiça com o prefeito Josias Quintal. Por isso, eu voto a favor do prefeito. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Lu. Boa noite, excelência, todos da mesa, caros amigos vereadores e todos aqui presentes. Primeiramente, queria dizer para vocês que, se pudesse, seria muito importante que todas as sessões, presidente, tivesse essa quantidade de paduanos aqui presente. Como seria bacana a gente poder discutir tudo aquilo que a gente fala no nosso dia a dia aqui, para o povo. Eu praticamente fiquei por último, porque eu sou o relator desse processo. Caiu para mim poder estudar, poder ver o que deveria ser feito. Eu queria parabenizar o nobre amigo Paulinho pelas palavras, que realmente, que tecnicamente falando, desculpe aos demais, mas é o que mais sabe. É o que mais sabe falar sobre leis, enfim, sobre tudo aquilo que a gente discute aqui, sem desmerecer os demais. Só que é o seguinte, hoje é um dia de voto. Como outros amigos falaram aqui, o relator do processo lá do Rio, do TCE, ele destrinchou tudo. Ele está há 1 ano vendo tudo isso, olhando todos os documentos do prefeito, olhando tudo que foi feito até hoje. E eu sou o relator aqui. E para mim foi entregue mastigado. Coube a mim ler e entender tudo aquilo que ele colocou. Não pensem vocês que é fácil. Não é fácil. Não estou aqui para poder favorecer nem A nem B. Estou aqui para declarar um voto. É a primeira vez que faço isso. Entrei tem 2 meses. E vou repetir, não é fácil. Estou sendo muito feliz em ficar por último, vou bater nessa tecla. Por quê? Eu peguei dos mais experientes muita coisa aqui agora. Não quero ser injusto, como o nobre amigo Paulinho falou, que houve injustiça com meu amigo, ex-diretor meu no Campestre, Zé Renato Padilha. Pessoa que eu respeito muito. Por não ser injusto, e nunca fui na minha vida, eu vou declarar meu voto. Queria dizer para vocês também uma coisa muito importante que eu acho que já falaram aqui, mas eu vou deixar bem claro. Não vai ser eu, Lu, que vou deixar que aconteça uma outra injustiça. Um prefeito que pega 9 milhões de dívidas e paga 7. E hoje nós estamos deixando o povo paduano de ter 4 milhões. Preste atenção, nós estamos deixando de ter 4 milhões nos cofres públicos, porque o prefeito Josias Quintal herdou uma dívida de 9 milhões. Entendo tudo, e não vai ser eu, por ter tido uma educação muito boa dos meus pais, e entender. Estou sem dormir alguns dias, porque eu estou envolvendo toda a população. Então, o meu voto é sim para Josias Quintal. Continue a discussão. Com a palavra a vereadora Vanderleia. Boa noite, presidente, colegas vereadores, a todos os assistentes aqui presentes nesta noite. Eu gostaria, presidente, de relatar que a gestão anterior, ela não herdou dívidas do seu antecessor.
quando, na verdade, ela começou a gestão com crédito, no azul, com caixa de 2 milhões, a gestão anterior. Já a gestão atual, do prefeito Josias Quintal de Oliveira, só herdou dívida. Herdou uma dívida de 9 milhões, já no início do seu mandato. Sendo que esses 2 milhões de déficit é devido também à crise que assolou não só a nossa cidade, mas que vem assolando o nosso país e principalmente o estado do Rio de Janeiro, o que levou a uma grande queda na arrecadação do nosso município. Então, nós não estamos aqui brincando de ser vereadores, nós somos comprometidos com a verdade na forma da lei. Nós estamos votando num parecer que foi muito bem estudado também pela comissão, que eu quero aqui parabenizar a nossa Comissão de Justiça, aqui desta casa, como também o nosso procurador, que desenvolveu muito bem seu papel, como vem desenvolvendo com seriedade, com competência. Então, nós votamos sim, parecer favorável à prestação de conta do prefeito Josias Quintal de Oliveira. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador Alexandre Brasil. Uma boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Pádua, colegas vereadores, o povo aqui presente, a imprensa. Antes de tecer o meu voto em relação à aprovação ou não das contas do prefeito municipal Josias Quintal, referente ao ano de 2016, queria deixar algumas reflexões para meus colegas, e aqui a maioria praticamente já declarou o seu voto. O que se julga hoje, aqui, não são apenas as contas do prefeito Josias. Este julgamento é político-administrativo. Nossa atuação julga o passado, o presente e o futuro de um homem, de um nome e de um mito na política paduana. Josias veio de origem simples e começou lá embaixo na Polícia Militar. Formou-se em Direito e galgou todas as patentes dentro da Polícia Militar. E se eu fosse enumerar todas suas condecorações, tomaria todo o meu tempo. Aqui se julga um homem que foi secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, administrando um orçamento de mais de 2 bilhões e meio de reais, que criou e inaugurou 75 delegacias legais em todo o estado do Rio de Janeiro, que adquiriu mais de 3.500 viaturas para a Polícia Militar, que construiu 5 batalhões de polícia, inclusive o BOP, que criou 9 modernos postos de polícia técnica em cidades de porte, privilegiando Santo Antônio de Pádua com um deles. Inúmeras outras realizações que nunca teve nenhuma rejeição de contas como gestor no Tribunal de Contas. Um homem que se elegeu deputado federal com quase 120 mil votos. A maior votação de um político na história do nosso município. Foi eleito e reeleito prefeito de nosso município, vencendo uma oligarquia política de há mais de 24 anos. Foi um dos três prefeitos reeleitos no Norte e Noroeste Fluminense. Aqui não apenas estamos a julgar estas contas, estamos julgando também o homem Josias Quintal, que aos seus quase 70 anos de idade não deve mais ser candidato, mas tem um legado e uma história que deve pesar muito na consciência de cada um de nós. Será justo a reprovação das contas de um Tribunal de Contas onde quase todos os conselheiros estão presos? Cabe ressaltar que o Tribunal de Contas tem a composição de 7 nomes e está funcionando apenas com 3. O relator, que foi dito aqui, estudou tudo
e opinou pela aprovação favorável. Um revisor que, por desafetos políticos, opinou contra, e a presidente, se não me engano, Mariana, que acompanhou o revisor. Mas no voto dela, nesse 2-1, no voto dela, ela ressaltou que seria muito importante a avaliação da intenção, da vontade, do desejo, do sacrifício que a gestão pública municipal fez para honrar suas contas e tentar pagar toda a dívida recebida em 2013. Bem, vereador! Nós, como vereadores, que temos o poder de decidir os destinos, não de um município, mas de um homem de vida ilibada, e de que em momento nenhum, até mesmo no voto divergente, foi apontada qualquer improbidade em suas contas. Em momento nenhum dos dois que votaram contra disseram que o prefeito Josias roubou. Seríamos justos em rejeitar essas contas? Ademais, no próprio voto do relator conselheiro Rodrigo de Mello, no qual eu ressalto, abre aspas, a prestação de contas do governo submete-se a parecer técnico prévio não vinculante dos tribunais de contas, ou seja, o parecer do Tribunal de Contas não é vinculativo a esta Casa Legislativa. E continua o julgamento definitivo, político e posterior do Parlamento. Então, meus colegas vereadores, quem analisa as contas exclusivamente somos nós. O resto é firula. Por fim, não seria por um vereador de oposição, o Paulinho, que disse aqui que o voto dele é político, mais político do que técnico, que nós deixaríamos aqui de aprovar as contas do nosso prefeito Josias. Respeito o nosso amigo Paulinho, não concordo com as palavras do nosso amigo Lu, que disse que o Paulinho é superior aos nossos vereadores aqui, que não é. Nós não somos menores do que o Paulinho. E mais, nós temos aqui, como o próprio Paulinho disse, em 2016, isso tudo que nós estamos falando aqui hoje é referente ao fechamento das contas de 2016. Cabe ressaltar que hoje todas essas pendências já foram sanadas pelo Josias Quintal, porque ele parcelou o FAP e está pagando em dia, parcelou o INSS e está pagando em dia. Dos 2 milhões e 400 que o tribunal apurou como dívida, se contarmos só o que a Secretaria de Estado de Saúde, aqui o pessoal da saúde está aqui, só a Secretaria de Estado de Saúde já deixou de repassar para o nosso município, são mais de 3 milhões. Então teria dinheiro sobrando. Sem contar também que além daquela dívida de 9 milhões, caiu de bandeja no nosso colo a dívida do INSS, que foi apurada agora no governo do Josias, uma dívida de 2005, 2006, 2007, 2008, que está fazendo a maioria dos funcionários da prefeitura a ter que trabalhar mais para poder se aposentar. Então, por isso, por todos os esforços e por todas as conquistas do prefeito Josias e as vontades dele de fazer uma parada melhor, eu voto a favor.
Continua em discussão. Conforme o regimento interno da Câmara, a sessão do julgamento do prefeito terá expediente reduzido em 30 minutos e já ultrapassamos o tempo. Mas como a Vossa Excelência foi citado, eu vou te dar 2 minutos. Obrigado, presidente. Vamos ser rápido aqui nas minhas palavras, agradecer ao companheiro Lu pela sinceridade, né, e pela consideração. Muito obrigado. Tenho a mesma consideração para o senhor, como todos os vereadores. Me desculpar se em algum momento das minhas palavras eu fui meio assim, excedi, mas é o calor da votação política que está tendo aqui nessa noite. Admiro muito o nosso colega vereador Alexandre Brasil, mesmo tendo sido retirado do carro que foi colocado, da maneira que foi tirado, né, que para mim foi uma traição, se permanece firme na sua posição política. Parabéns, tá meu caro colega vereador? Tá? Não, isso chama... Deixa. Desculpa, eu não me devo deixar influenciar, né? Então vamos lá. Da Gil de 9 milhões, como falaram, 3 eu falei que é INSS, 3 é do FAP, 3 milhões, a gente já falou que deixou dinheiro em caixa, isso e aquilo, mas não vou ficar discutindo aqui, porque quem prestou as contas foi o atual governo, quem resolveu foi a Justiça, pronto. E queria lembrar a todos, né, vamos considerar o INSS e o FAP, que nós ficamos com 3 milhões de dívida, beleza. Mas eu queria lembrar aos senhores vereadores, a população aqui presente, eles não vão ouvir amanhã pela rádio, que o Zé Renato assumiu essa prefeitura pisando na enchente, debaixo d'água. Essa cidade acabou. Essa cidade precisou refazer asfalto, reconstruir o hospital, as escolas. E isso ninguém levou em consideração. Nós tivemos 2 enchentes, certo? Nós fizemos aqui várias obras. Terceiro andar da Escola Viva, Renatão, asfaltamos essa cidade toda. Escola na Divisa, creche em Monte Alegre. Eu acho que a gente podia até deixar uma dívida pela quantidade de obra, de emprego que foi gerado nessa cidade pela gestão do Zé Renato. Infelizmente, a memória é curta, né? A memória é curta. Infelizmente isso. Não veio, estou no meu tempo ainda. Não veio dinheiro nenhum, isso é mentira. Fizemos uma ponte, reconstruímos a que caiu. Enfim, só para finalizar. Obrigado, presidente. Como todo mundo declarou seu voto aqui, eu também não poderia deixar de declarar meu voto. Como o vereador Neltinho falou, né, em 2013 era vereador do primeiro mandato, como assim eu também, 1 ano e 3 meses. Quero dizer que eu não vim de vereador do partido do prefeito Josias Quintal, mas tenho acompanhado 1 ano e 3 meses juntamente, tem vindo o esforço que ele tem feito para ter uma cidade melhor. Vou aproveitar a carona do vereador Alexandre Brasil aqui, que falou da história do Josias, né, que começou na polícia e tal, e também quem me conhece aqui sabe muito da minha história, da minha família. Então, eu também sou administrador. Quero dizer, parabenizar o prefeito Josias Quintal pelo administrador que ele é. Porque administrar uma prefeitura, uma cidade, no tempo da vaca gorda é fácil. Agora, como ele pegou, e dizer mais, o Zé Renato Padilha pegou a prefeitura com crédito que o ex-prefeito Nando deixou, que nós temos o parecer aqui de 2 milhões e pouco. Ele pegou esse crédito e saiu devendo 9 milhões. E o Josias pegou essa prefeitura nesse tempo de crise e só está devendo 2 milhões. Então não tem um porquê eu não votar contra o Josias. Então, quero declarar, o meu voto é sim. Parabéns, prefeito Josias Quintal. Não havendo vereador que queira mais discutir, submeta em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Agradeço a presença de todos e tenham uma boa noite.